Olá, meu nome é Verônica, vou falar um pouquinho para vocês sobre hábitats e modos de vida das bactérias. Então, basicamente, o modo de vida e o habitat da bactéria, ele está relacionado principalmente à produção de energia. Então, dependendo de como a bactéria é capaz de produzir e captar energia do ambiente, ela vai conseguir viver em determinados ambientes ou não, tá bom? A gente tem duas formas de vida, assim. As extremófilas e as não extremófilas. No caso das extremófilas, nós temos bactérias que habitam locais com temperatura, pH, pressão, salinidade, escassez de água e radioatividade diferentes do que a gente conseguiria aturar. Então, por exemplo, temperaturas muito altas ou muito baixas, pH muito fora daquilo que a gente precisa para viver, pressão muito grande, então algumas habitam profundezas muito grandes do mar, salinidade muito alta, escassez de água, então ambientes muito secos, tá? E locais expostos à radioatividade, tá bom? Em relação às extremófilas, nós temos as cianobactérias que são capazes de viver então em ambientes muito inóspitos. Um registro delas são os estromatólitos, que são estruturas que mostram a existência de cianobactérias há 3,5 bilhões de anos, tá? Em relação às não extremófilas, nós temos também uma diversificação bem grande. Então, nós temos a flora intestinal, que no caso, então, são bactérias que ajudam na nossa digestão, tá? E que estão com a gente desde que a gente nasce, praticamente. Coliformes fecais. Sobre os coliformes fecais, as bactérias que se apresentam nas fezes, elas são indicadores da contaminação de água ou alimento por bactérias. Então, como a gente tem bacterioses cuja transmissão se dá pela via oral fecal, a contaminação de coliformes fecais, a quantidade de bactérias e quais bactérias estão nos coliformes indicam então a contaminação, tá? Nós temos bactérias parasitas, que, por exemplo, não conseguem sobreviver muito tempo fora do organismo que elas parasitam, tá? E simbiontes, então, no caso, a gente tem os ruminantes, que eu vou falar daqui a pouquinho, e dos humanos, então, por exemplo, a flora intestinal, tá? Nos ruminantes funciona assim, eles ingerem celulose. Celulose é um material muito difícil de ser digerido e os ruminantes por si só, e a gente também, a gente não consegue digerir satisfatoriamente sozinhos a celulose. Então, os ruminantes têm 4 estômagos diferentes, tá? É uma repartição, na verdade. Em uma dessas repartições, eles têm bactérias que produzem celulase, tá? Que então vai digerir a celulose. Então, existe uma relação de simbiose. As bactérias ajudam o ruminante a digerir a celulose que ele come e o ruminante ele oferece proteção e comida também para as bactérias, tá? Dos humanos, então, está aqui. E no ambiente. Então, no ambiente pode ser assim praticamente qualquer lugar, tá? Terra, solo, objetos enferrujados, qualquer lugar, praticamente, tá? Bom, então basicamente é isso. É importante vocês lembrarem que o modo de vida está estritamente relacionado à produção de energia, tá? A captação. E que a gente tem então algumas bactérias que conseguem viver em lugares totalmente adversos para a gente. Muito obrigada, até a próxima.